Nessa vida é preciso ser firme e flexível ao mesmo tempo. A firmeza é uma qualidade espiritual, é uma virtude daquele que se conhece, tem princípios, sabe o que precisa fazer nessa vida, não abre mão da sua missão de vida, a coloca em primeiro lugar, mas para poder executar o seu trabalho, para poder realizá-lo até o fim, acaba exteriorizando, manifestando, desenvolvendo, praticando, aprofundando uma flexibilidade. É através da flexibilidade que o ser humano mantém a sua firmeza ética e espiritual, sem quebrá-la. Porque quem não tem flexibilidade, quem é dogmático, quem estabelece de antemão como tudo deve ser, sem ouvir as recomendações da vida que chegam através da intuição a cada momento, através dessa fluidez natural, quem não ouve isso e não se abre para isso, e já determina como tudo deve ser, ele quebra na sua firmeza, ele cristaliza, ele vira como um pudim que endurece, né? Se é que o pudim endurece, né? Ou um caldo que endurece, né? Devido à falta de movimento, à evaporação da liquidez, e daí isso acaba se estragando e não tem serventia e valor algum. Então é preciso ser firme, é preciso não abrir mão dos seus valores espirituais, da sua missão de vida, do seu destino, dos seus propósitos. Mas, para alcançar isso tudo, ao mesmo tempo, o ser humano precisa de uma maleabilidade. É justamente a maleabilidade que faz com que ele não quebre. Quem é maleável, ele consegue contornar os desafios. Ele consegue contornar. É como uma estrada diante de uma montanha. Muitas vezes é preciso contornar a montanha com a estrada. As estradas geralmente contornam as montanhas, porque não é possível seguir reto onde existe uma montanha no meio do caminho. E assim é na nossa vida. Temos um propósito, temos um objetivo, temos uma firmeza, acreditamos nisso, mas em determinadas circunstâncias é preciso sair um pouco daquela rota na qual você estava indo até o presente momento e sair da rota momentaneamente para contornar uma dificuldade não significa perder a firmeza, não significa abrir mão do seu propósito, do seu objetivo, mas significa ter isso tão forte dentro de si, tão forte e tão ardente, que permite sair um pouco do rumo e mesmo assim manter isso aceso dentro de si para depois retornar e continuar ainda melhor na caminhada, na trajetória, rumo ao alvo, ao objetivo. Pessoas dogmáticas, elas costumam quebrar o objeto do seu anseio, do seu alvo, do seu propósito, porque não tem maleabilidade, não tem flexibilidade, não tem intuição, não tem fluidez interior. Enquanto que os sentimentaloides pervertidos se afogam
em seu mar de sentimentos perversos e relativistas, achando que tudo é possível, que tudo é bonito, que tudo deve ser agraciado, contemplado e eleito como algo sublime. São os extremos. Na vida política, nós observamos essa briga entre dogmáticos ou entre bitolados e sentimentaloides. Todas as brigas existentes na vida em sociedade se dão entre as ramificações desses dois arquétipos sociais que aí estão. E os dois lados estão equivocados. Os dois lados estão na contramão das leis espirituais que cobram do ser humano uma libertação interior frente aos padrões externos, para obedecer às leis do Criador. Porque é preciso estar livre frente aos padrões externos para obedecer de verdade a Deus, cujos reflexos ecoam na consciência interior daqueles que estão despertos e ouvem a sua intuição, que tem uma firmeza espiritual, mas que dispõem daquela flexibilidade para dar continuidade à caminhada rumo ao objetivo final, à grande meta da existência, que é o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento. Em suma, a busca pela redenção. Uma coisa as pessoas precisam compreender de forma nítida, se elas quiserem trilhar o seu caminho espiritual. Elas precisam compreender que cada ser humano está aqui para trilhar o seu caminho. Cada vida humana tem um propósito, tem uma missão, tem um objetivo. E cada vida humana vem para trilhar um caminho diferente. Não existem receitas prontas. Seria muito fácil entrar numa religião, numa corrente esotérica, seguir o ocultismo, comprar alguns cursos virtuais de espiritualidade, seguir os gurus da direita ou da esquerda, ou fazer isso ou aquilo. Seria muito fácil, mas fazendo isso, o ser humano não trabalha verdadeiramente o seu espírito, não coloca verdadeiramente o seu espírito em ação para viver, para caminhar, para se desenvolver, para se conhecer, para realmente colocar em prática as aptidões. Em algumas questões, caros amigos, estamos sozinhos aqui nessa vida. Estamos sozinhos. Podemos estar casados, podemos ter filhos, podemos ter esposa, podemos ter irmãos, primos, amigos, podemos ter um monte de pessoas à nossa volta. Mas no caminho espiritual, naquela necessidade de intuir os passos ao longo da caminhada, contamos apenas com nós mesmos e a nossa capacidade de nos sintonizarmos na luz espiritual e ouvirmos dentro de nós os reflexos das leis espirituais que corporificam a vontade de Deus e que ordenam a grande obra da criação. Nessa necessidade de sintonia estamos sozinhos, porque nós é que temos que nos sintonizar individualmente. E aqueles que vão se sintonizando e vão captando alguma coisa, têm por natureza a obrigação de passar um pouco disso para os seus semelhantes. Se eles quiserem ou não saber algo disso, o problema é deles. O problema é deles. E cada um vai ser responsabilizado pela sua vida terrena, pelas suas vidas terrenas, nas diferentes encarnações e reencarnações aqui na matéria grosseira mais densa. Todo ser humano deparou ao longo da sua vida
com alguém que teria algo a lhe ensinar, que poderia lhe permitir dar o primeiro passo na espiritualidade. Todo mundo deparou com alguém ao longo de suas inúmeras vidas que despertou algo e que lhe permitiu dar o primeiro passo na espiritualidade. Agora, se a pessoa deu ou não o primeiro passo, é problema dela. Se a pessoa se desenvolveu ou não espiritualmente, é problema dela. Mas é fato que todos tiveram a possibilidade para poderem desenvolver dentro de si uma firmeza ética, uma firmeza espiritual, que por sua vez somente ganha em força, grandeza e magnitude junto com uma flexibilidade, com uma maleabilidade, com uma possibilidade de movimento, para que o indivíduo possa ir se adaptando ao longo da caminhada. Porque se no começo da caminhada o ser humano já decidir tudo como vai ser, ignorando os apelos, os chamados e as orientações da vida, o ser humano joga fora a criança junto com a água do banho. Muitos religiosos, a maioria esmagadora dos religiosos e dos espiritualistas joga fora a criança junto com a água do banho. Essas pessoas até despertam para alguma coisa, mas se prendem muito fácil a conceitos prontos. E daí tudo acaba se robotizando, padronizando, condicionando. E esse condicionamento ou esses condicionamentos dogmáticos acabam retirando e roubando e eliminando completamente a fluidez da vida. Então o ser humano precisa ter constantemente aquela fluidez interior que lhe permite orar e vigiar dentro de si, para entender em cada momento o que é preciso fazer. Se é necessário ir um pouco mais para a direita, um pouco mais pela esquerda, ficar no meio do caminho. O próprio equilíbrio é isso. O equilíbrio não é ir cegamente no meio do caminho. O equilíbrio ele é constituído também com a necessidade de uma hora quebrar um pouco para cá, para voltar para o meio, para quebrar para o outro lado e ir serpenteando. Porque a própria natureza, ela trabalha com curvas. Não existem rios retos, os rios são cheios de curvas. Os seres humanos é que vão lá e retificam um rio e dizem, não, agora o rio vai ter que ser assim. Mas com o passar dos anos, o rio ele começa a sacolejar de novo e vai corroendo o barranco do seu leito. Vai comendo aqui, vai comendo ali, vai promovendo suas erosões ao longo do seu barranco ou dos barrancos. E os barrancos vão desmoronando e o rio novamente vai serpenteando, porque esse é o ritmo da natureza, esse é o fluxo da natureza. A beleza da natureza está nas curvas. A beleza da natureza está nas curvas, mas o ser humano, com as suas cidades pós-modernas, foi lá e esquadrinhou tudo, esquadrejou tudo de forma reta, aquelas avenidas retas que são feias. Daí o ser humano planta umas arvorezinhas lá para tentar dar um ar de naturalidade em algo que é completamente artificial e não tem graça. A beleza está nas pequenas cidades, onde as ruas são cheias de curvas, seguindo o leito de rios, de montanhas, onde a pequena cidade se adapta à natureza. As grandes cidades são uma tentativa de subjugar a natureza, de subjugar o relevo natural. Olhem a loucura. E por isso que o ser humano conseguiu destruir o planeta. E é por isso que o planeta agora está com febre. É como se o planeta fosse um organismo cheio de vírus e de vermes imundos que são os seres humanos,
E esse organismo está com febre agora para expelir os vírus e os vermes imundos que são os seres humanos. A humanidade vai ser expelida pelo próprio planeta Terra, por Gaia, que está aí agora se revigorando e buscando recobrar a sua força, a sua naturalidade, o seu fluxo. E se a humanidade não acordar, se ela não acordar, ela vai ser expelida e vai ser expelida em sua maior parte. Porque a maior parte das pessoas não vai entender coisa alguma. Porque a maior parte das pessoas confunde a firmeza com aquela padronização racional de ter que pensar assim e não sair um pouco ali do rumo para depois adiante novamente retornar ao rumo, com uma flexibilidade, com uma maleabilidade que confere toda a beleza à vida. A beleza da vida está nessa flexibilidade, nessa maleabilidade, nessa tenacidade que realmente segura, mas tem uma certa flexibilidade e maleabilidade. Pessoas que não são flexíveis, que não são maleáveis, são duronas, estúpidas. Mas ser um durão não significa ter firmeza. É preciso ter firmeza, é preciso sim bater de frente com os babacas, os sentimentaloides, os dogmáticos desse mundo, mas ter também uma flexibilidade para contornar esses babacas e deixá-los para trás e seguir no seu caminho sempre adiante, conforme a vontade de Deus. Então, é preciso ser firme e flexível ao mesmo tempo. A firmeza só ganha valor com a flexibilidade, e a flexibilidade só ganha valor com a firmeza. As duas se complementam. Na verdade, a firmeza e a flexibilidade são a mesma coisa. São a mesma coisa. São um equilíbrio que conferem, são um equilíbrio. E esse equilíbrio confere ao ser humano a retidão, a constância, a perenidade, a força de vontade, que lhe permite seguir adiante sempre, seguindo o fluxo da vida, com as suas curvas, com a sua beleza, com a sua naturalidade. Então seja firme e flexível, e seja flexível e firme. E não confundamos a flexibilidade com o modus operandi dos sentimentaloides, chorões e fracalhões, que eles são literalmente minhocas existenciais, minhocas existenciais que não têm firmeza alguma, como os dogmáticos também não têm firmeza alguma, porque são ressecados, quebram muito fácil, como as minhocas também rompem muito fácil. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!